Oi, gente. Hoje eu vim falar de um assunto muito interessante, muito atual, que são as facetas em resina, mas eu vim falar de uma coisa bem específica sobre elas, que é o fato de como elas têm sido feitas, de como têm sido usadas, das indicações que eu ando vendo por aí. Então, fiquem nesse vídeo que vocês vão tirar várias dúvidas hoje sobre esse procedimento. Eu tenho visto, né, muita gente fazendo facetas em resina. Eu tenho tido muito contato com o pessoal que está terminando ali a graduação, que é recém-formado, que está entrando no mercado de trabalho agora com a odontologia. E o pessoal já parte para o procedimento estético, né? Essas facetas, muitas vezes sem o domínio da técnica, né? Sem um domínio, sem uma preparação mais assertiva da técnica, e já saem executando porque a gente está vivendo um modismo aí da estética, né? Que tem também a ver com a parte de harmonização. O pessoal tem feito muita harmonização facial e também tem feito muito esse procedimento estético dentário, que são as facetas em resina. Então a gente vê aí uma grande quantidade de dentes restaurados. Às vezes eu vejo de pré-molar a pré-molar, de molar a molar, né? De primeiro molar a primeiro molar. Vejo dentes inferiores sendo envolvidos também nesse procedimento. Então, às vezes a gente vê uma quantidade enorme de dentes envolvidos para fazer esse procedimento. E facetas mesmo, né? Envolvendo toda a vestibular do dente, sem aquela coisa localizada da resina que a gente via mais antigamente, né? E aí a gente vem no primeiro ponto. A resina, ela veio, né, ela existe a princípio como um material versátil. Ela é muito boa por causa dessa versatilidade. A gente consegue fazer pequenas alterações de forma, a gente consegue corrigir um diastema, a gente consegue corrigir uma fratura de borda incisal, a gente consegue usá-la de maneira muito versátil, né? E em pacientes jovens isso é muito bom, principalmente, porque a gente não envolve desgaste do dente, muitas vezes, né? Se a gente faz ali um pequeno acréscimo estratégico de resina, a gente não precisa desgastar muitas vezes o dente, e isso favorece ali a preservação da estrutura dentária, que é uma coisa primordial, certo? E a gente adota, ou adotava, né, muito a resina composta em pacientes mais jovens, principalmente. E aí hoje a gente vê o contrário acontecendo, a gente vê cada vez mais jovens com grandes quantidade de dentes envolvidos aí para fazer esse procedimento, e com a faceta inteira, né, a face vestibular inteira do dente envolvida no procedimento. E aí, esse primeiro problema, né, é que eu estou chamando a atenção, porque já se parte do princípio que isso é um procedimento, é um fato, né, é um procedimento abordado como se ele tivesse nascido assim. Eu mesma, quando eu comecei a ver esse modismo acontecendo, eu estava atendendo muito em consultório, né? Eu trabalhei muitos anos aí, atendo ainda em consultório, e eu faço odontologia estética há muito tempo, né? Eu fiz a minha especialização em 2012 em dentística, me formei em 2010, fiz vários cursos de atualização e tenho feito odontologia estética praticamente, né, somente a odontologia estética quando trabalho em consultório particular. E aí eu mesma estranhei, eu mesma cheguei a duvidar, eu falei, gente, o que está acontecendo, sabe? O que estão ensinando por aí? Será que tudo que eu aprendi estava errado? Porque o que eu aprendi? Eu aprendi a usar a resina composta de maneira conservadora, para fazer pequenos incrementos, para corrigir pequenas alterações de forma, de cor, para usar, para fechar diastema, para usar para fazer classe 4, dente conoide, para fazer faceta, mais em dente escurecido, né? Então, muitas vezes sem fazer preparo dentário, sem fazer desgaste, somente quando em dente escurecido a gente, né, adotava o preparo. E aí o que tem acontecido hoje em dia é bem diferente do que eu aprendi. E eu comecei a estranhar, comecei a pensar, nossa, mas mudou. Até eu comecei a achar que eu estava fazendo as coisas do jeito errado. Quando eu vi, né, vários cursos por aí,
várias técnicas sobre estratificação para reconstruir a faceta do dente em resina e tudo mais. Eu fiquei pensando, mas eu tô fazendo errado. Porque quando eu fechava um diastema, eu não fazia toda a faceta vestibular, eu só botava ali vamos dizer, puxava a resina um pouquinho para vestibular, mas fazia com a intenção de acrescentar realmente nos espaços que precisava. E aí eu comecei a ler, comecei a estudar sobre esse procedimento em si, e aí comecei a ver que realmente as coisas têm sido muito distorcidas. E o pior, o aluno, ele sai da graduação para fazer esse procedimento como se fosse um procedimento correto, como se fosse correto você envolver 10, 20 dentes, como se fosse correto fazer facetas, quando é o contrário. A gente tem que pensar na resina, em usar a resina a nosso favor, em olhar o dente, em olhar cada caso específico. Isso é importante, de extrema importância. Olhar cada caso específico para saber, primeiro, se ele tem indicação para usar resina. Um paciente fumante, por exemplo, ou um paciente que consome muito alimento pigmentado, chá escuro, chimarrão, né? Ele não é um paciente indicado para você fazer uma restauração estética em resina composta, principalmente uma faceta, né? Então, assim, já tem suas contraindicações. As pessoas têm usado em todo o mundo, né? Sem discernimento ali. Então, assim, tem que ser individualizado. Né? Primeiro olhar cada dente especificamente e ver o que esse dente precisa, o que esse paciente precisa, o que incomoda. Às vezes a pessoa nem pergunta, o dentista nem pergunta para o paciente o que está incomodando. Já oferece direto, olha, 20, eu vejo o orçamento, gente, de outras pessoas. 20 dentes em resina, 20 facetas em resina custa tanto. Às vezes desvalorizando o tempo do profissional, o procedimento em si, cobrando até um custo muito baixo para o procedimento ser bem feito, né? A gente vê muito isso. Mas o pior é o tipo de prática, né? O tipo de abordagem. Você não olha mais o dente e vê o que ele precisa. Ele precisa de acréscimos ali, ele precisa fechar aquele diastema, é isso que incomoda o paciente? É o dente que está escurecido que incomoda? É uma mancha de hipoplasia, né? É uma mancha de tetraciclina? O que está incomodando? Né? É a forma do dente, é o tamanho? É o que? É a gengiva? Às vezes é a gengiva, não é nem o dente. Então, assim, tem que olhar o que está incomodando. Eu coloquei esses livros aqui para poder mostrar para vocês o que esses autores falam sobre esse procedimento. Porque a gente tem que, muitas vezes, como eu falei, recorrer à literatura, né? E porque se a gente fica só fixado ali na rede social, que foi a impressão que eu tive, né? Eu comecei a olhar casa em rede social, fiquei pensando, nossa, mas eu estou fazendo alguma coisa errada. E na verdade não. Se a gente ficar se baseando só na rede social, gente, a gente vai sair do caminho demais. Tem que tomar muito cuidado. Então voltem para o livro, voltem para a literatura, voltem para os grandes dentistas, autores, que têm bons livros falando sobre esse assunto. Esses aqui são livros que são queridinhos meus, eu tenho eles há muito tempo. E eu vou mostrar o que cada um fala sobre esse assunto. Eu tenho aqui o Baratieri, um autor todos eles são muito conceituados, tá, gente? E na parte de facetas, né, restaurações estéticas em resina, ele tem um capítulo aqui, faceta direta com compósitos, né, são as resinas. Ele já começa mostrando um dente escurecido, né, aquele dente que sofreu trauma, sabe? Que o paciente teve um escurecimento de um dente isolado ali. Então, ele já começa abordando esse caso. E aí ele fala sobre a necessidade de desgaste, né? A gente às vezes induz o paciente a acreditar que porque está usando resina não precisa desgastar. Para casos de dente escurecido, geralmente precisa sim. Para a gente obter aquele espaço necessário para a resina, né? Ou para a porcelana, que seja, mas a gente precisa de espaço. Não dá simplesmente para acrescentar material na vestibular de um dente e achar que vai ficar tudo bem. Não vai. O dente ele precisa preservar ali suas características, né, para poder manter o periodonto saudável, né? Então a gente tem aqui a indicação dele para dente escurecido com desgaste, usando matriz, né? Eu já falei isso em alguns posts no meu Instagram, usando matriz de silicone para auxiliar nesse processo. E o outro capítulo que ele tem sobre isso é fazendo a mão livre, né? Só para falar para vocês que existem indicações para tudo, para fazer com
muralha de silicone, né, para reconstruir ali a concha palatina primeiro, fazer a estratificação, ou fazer diretamente a mão livre também é possível, né? Mas o segundo caso, que o segundo capítulo dele é sobre faceta, é em um dente que tem manchas, que tem restaurações antigas. Então essas são verdadeiras indicações, né? Entre outras, mas a gente vê aqui as principais indicações dele. E no segundo caso tem o preparo também, até porque tem remoção de restauração antiga aqui envolvida. Então é isso. Basicamente isso que ele fala. Agora, eu venho para esse livro aqui, que é do Conceição, outro mestre, né, na dentística. Inclusive tem 2 livros dele aqui. Esse aqui é o de dentística, né, que é um livro que é cobrado e está em concursos e tudo mais até hoje. E esse aqui é um que ele fez separadamente, e ele trata mais de restaurações estéticas anteriores. Então, nesse aqui, deixa eu abrir aqui no capítulo de facetas, né? Aqui. Ele mostra também as indicações aqui, né? Ele já começa mostrando algumas fotos aqui de dente com restaurações antigas, deficientes, para troca. Dente com alteração de formação, né? Uma hipoplasia, dente fraturado, dente escurecido, aquele caso unitário que eu falei, fechamento de diastema. Então ele já aborda aqui alguns casos específicos para fazer a faceta, que a gente chama de faceta porque a gente acaba recobrindo de certa forma a face vestibular, mas porque a gente precisa mascarar a transição entre o dente e a resina, não porque a gente vai fazer isso em todos os dentes, principalmente sem preparo nenhum, sem pensar na necessidade de cada dente. Gente, eu fico louca, eu vejo o pessoal fazendo restauração em faceta em pré-molar, em molar, gente, sem isolamento absoluto, um dente posterior, cheio de saliva ali, um dente que não precisa. Qual é a necessidade de fazer uma faceta de resina num molar, num pré-molar? Fala pra mim. Muito dificilmente você vai achar uma necessidade dessa. E as pessoas fazem sem isolamento, né? Bota ali às vezes um algodão ali, talvez até um isolamento com fio retrator, mas muitas vezes não, eu tenho certeza. E fazem de forma indiscriminada, em dente de molar a molar, de pré-molar a pré-molar, em dente inferior, sem desgaste, independente do posicionamento do dente, independente da necessidade. Então já recobre toda a face vestibular. E a propaganda que faz é que usa melhor resina, que usa resina mais cara. Isso não faz diferença se você está alterando o perfil de emergência do dente, se você está causando um problema periodontal que não vai ser visto naquela consulta, porque, né, na foto ali na hora do término do procedimento, tá muito bonito. Depois esse periodonto ele começa a responder muito mal se você fez um sobrecontorno, criou um degrau ali, porque não teve desgaste, você invadiu ali a área que não deveria ter restauração, criou um degrau, está acumulando placa bacteriana, aquilo ali vai responder muito mal ao tratamento, mas isso só vai ser visto depois. E muitas vezes o paciente nem vai associar esse problema que ele está tendo ao tratamento que ele fez. Então, aqui estão as indicações dele, né, nesse livro. E é um livro muito bom, tá? Fala aqui sobre os tipos de resina, sobre estratificação. Ele mostra aqui também outro caso de dente escurecido, unitário, com diastema, né? Já peguei alguns casos assim, tem as duas coisas combinadas, né? O diastema e o dente escurecido. Essas são verdadeiras indicações, tá, gente? Então, é olhar cada caso individualmente. Bom, vamos agora para o outro livro dele, que eu achei, assim, para esse vídeo, o melhor de todos, porque ele coloca ali cada uma das indicações para fazer faceta, e aí vocês vão entender melhor qual que é a minha intenção com esse vídeo. Então vamos lá, ele colocou aqui, vou virar para cá. Indicações. Dente com alteração de cor, então a gente já começa por aí, né? E aí aqui ele fala que influenciam negativamente a harmonia estética do sorriso e gera desconforto psicológico para o paciente.
Dente com pequena giroversão ou alteração de posicionamento, porque se for grande, aí o tratamento é ortodôntico, né? Dente tratado endodonticamente e com alteração de cor, que não houve sucesso na tentativa de clareamento. Por quê? Dente com alteração de cor a gente sempre vai tentar clarear. É a maneira mais conservadora da gente melhorar a estética daquele dente, né? Muitas vezes aquele dente não tem alteração de forma, não precisa de acréscimo de resina ou de qualquer outro material. O que ele precisa é de melhora da cor. Nesse caso, é clareamento, gente, primeira opção de tratamento, tá? Dente com fratura ampla, dente vital com moderada alteração de cor, que não respondem favoravelmente à técnica de clareamento. Então, quando é que você já pensa em intervir com um material restaurador no dente escurecido? Quando ele não responde bem ao clareamento. Quando você clareia e mesmo assim ele não chega ao resultado estético que a gente está procurando. Dente com amplas lesões de cárie, envolvendo a face vestibular, hoje em dia é cada vez mais raro, né? Dente com amplas lesões cervicais, isso é cada vez mais frequente, tá? Tá invertendo aqui as coisas, né? A gente tá tendo menos cárie e tá tendo mais lesão cervical não cariosa. Então, amplas lesões cervicais acaba que a gente cria uma faceta, né? Se a lesão é muito grande, a gente vai envolver praticamente toda a face vestibular. Mas não necessariamente. Não é porque tem uma lesão cervical que a gente vai desgastar ou vai colocar resina em toda a faceta, toda a face vestibular do dente, né? Então, individualizar cada caso. Dente conoide, né? É uma indicação de resina extensa, porque a gente vai envolver normalmente a face vestibular. Muitas vezes esse dente, ele, além de tudo, ele ainda está palatinizado, então a gente tem espaço ali para colocar a resina. Dentes com uma ou mais restaurações deficientes envolvendo significativamente a face vestibular. Então, dente, isso acontece muito, é muito frequente também, o paciente já vir com um trabalho anterior para fazer um retrabalho. Até porque resina, se ela não é acompanhada, ainda tem esse porém. Se a gente faz uma resina num paciente, a gente precisa acompanhar aquele paciente sempre, para manter aquela resina bonita sempre. Então precisa de polimento, precisa de acompanhamento, né? Reparo se precisar. Então é um paciente que não pode ser abandonado simplesmente. E aí, se uma resina foi feita e esse paciente não é acompanhado, essa resina vai ficar feia com o tempo. Ela vai pigmentar, ela vai ter pequenas fraturas, ela vai acontecer, é inerente do material. Então, retrabalho, geralmente a gente pega muito, né? Então, precisa ser removida a restauração e ser refeita. Isso acontece muito. Dentes hipoplásicos, ou seja, com manchas de hipoplasia. Dente com alteração de cor ou morfologia superficial por fluorose também, né? Indicação quando não é possível tratar com a técnica de clareamento por microabrasão, que também é uma alternativa mais conservadora para esses casos, né? Dente com perimólise localizada na face vestibular. Então, perimólise é aquele desgaste por ácido, né? Então, a gente tem aquelas lesões amplas, muitas vezes, e acaba tendo que fazer uma resina para repor aquela estrutura dentária perdida. Dentes que necessitam de transformação na forma coronária. Inclusive, ele fala, eu acho que é nesse livro aqui, sobre o acréscimo estratégico de resina com a intenção de melhorar a anatomia dos dentes, né? Existe essa indicação. Se o paciente ele tem uma anatomia dentária que não é legal, que precisa de um recontorno, que precisa de uma melhora de forma, dá para fazer isso, mas com muito critério, né? Usem a resina para o que ela foi feita. E outra coisa importantíssima também, se você faz uma resina usa a resina de maneira estratégica, acrescenta onde precisa acrescentar, dificilmente, inclusive, eu acrescento resina em cervical de dente, porque cervical é justamente uma área complicada, né? A gente pode alterar o perfil de emergência, então eu tento evitar, né? Só acrescento quando precisa. Mas quando você é seletivo no uso da resina, você tem melhores resultados a longo prazo, você tem mais sucesso no seu tratamento, porque aquele dente vai ter menos chance de quebrar. Se tem menos resina, ele vai ter menos chance de problema, gente. Pensa bem. Vai ter menos manchamento, menos fratura. Não é porque você envolveu mais ou envolveu menos o dente com resina que você vai ganhar mais dinheiro ou vai ganhar menos dinheiro. Não é assim que funciona. Você precisa entregar o resultado. E entregar o resultado não é entregar o resultado imediato, é entregar o resultado que se sustente ao longo dos anos para aquele paciente.
E aí sim você vai ter um tratamento bem feito, equilibrado, conservador, sucesso a longo prazo. Eu falo muito isso no meu Instagram. Bato nessa tecla direto. Então, é assim que a gente tem uma odontologia estética bem feita e realização profissional, né? A gente não tem tanto desgaste do profissional. Pensa, fazer tanto de dente, tanto de faceta, tantas vezes, gente, é um desgaste também pro profissional. E não quer dizer que você vai obter menos lucro. Pelo contrário, se você faz um tratamento que dura mais, que gerou o resultado que o paciente esperava, que teve sucesso a longo prazo, esse paciente vai te indicar para vários outros, entendeu? Então, pensem bem nas indicações aí dos tratamentos que vocês estão fazendo. Parei aonde? Parei na transformação da forma coronária, dentes com defeitos localizados ou descoloração intrínseca na face vestibular, dentes que necessitam de redução ou fechamento de diastema, dentes que necessitam de alongamento da coroa dental e também apresentam algumas das alterações citadas anteriormente. Alongamento da coroa, dente que está encurtado, né? Que precisa de resolver ali a sua forma com relação à altura. Paciente que não tem condições financeiras de receber um tratamento restaurador indireto, como por exemplo um laminado de porcelana. Então, se a gente equiparar também custos, né? A resina ela ganha da porcelana nisso. Ela é um tratamento bem mais, menos custoso. Então a gente tem essas indicações claras aqui no livro do Conceição, né? Esse livro é muito bom. Ele fala de várias coisas, limitações, vantagens, enfim. Mas ele aborda cada uma das indicações aí para as facetas em resina. Esse livro aqui é do Hirata. É um livro enorme, mas é um livro muito bom. E esse autor não tem... Todo mundo conhece ele, todo mundo que gosta de dentística conhece ele. Ele é super conceituado, também excelente professor. E ele fala também desse procedimento aqui no livro dele. Esses autores, gente, alguns têm outros livros, tá? Esse aqui, o Hirata, por exemplo, tem outros livros também. Então, vale a pena pesquisar mais. Resinas compostas em dentes anteriores. Ele começa falando aqui sobre o conceito e tudo mais, mas ele também fala das indicações. Cadê? A primeira indicação. Pequenos fechamentos de espaços, diastemas, né? Então, a gente tem aqui a primeira indicação dele. A segunda indicação, cadê? É porque aqui é corrido, ele não vai citando por tópico, não. Aqui. Localizado em frente a um dente conoide, fraturado ou escurecido, com uma estrutura dentária remanescente. Isso seria a segunda indicação, problemas isolados. Então, um dente conoide, um dente fraturado, né? Geralmente são problemas isolados. Escurecido também é aquele caso do dente unitário, né? Terceira indicação, necessidade de alterações suaves de forma, o que inclui transformação de incisivos laterais conoides, caninos em laterais, caninos em pré-molares. Então, muitas vezes, são necessárias somente pequenas alterações anatômicas, buscando mais harmonia e suavidade. É o que eu falei, ele fala também sobre esses pequenos incrementos, como uma indicação para resina. O paciente ele tem os dentes saudáveis, né, sem alteração de cor, mas tem alteração na forma para compor a estética daquele sorriso. Então, é indicação você usar a resina para fazer um conjunto de dentes, por exemplo, de canino a canino, que é o que eu costumo mais fazer. Porém, com critério, com planejamento, que eu bato muito nessa tecla também, não é sair colocando resina e depois ver o que vai dar. Não, é fazer um planejamento para aquele paciente antes mesmo de colocar a resina naquele dente. E tendo esse planejamento aprovado pelo paciente, quando você faz e consegue mostrar para ele aprovar, melhor ainda. Então, é uma indicação também do uso de resinas. A outra indicação que ele fala aqui é alteração suave de cor em situações em que o clareamento já atingiu seu limite.
Então, é mais, né, assim como o Conceição também falou, é mais uma indicação aí para o uso da restauração quando o clareamento não atende. A outra indicação, troca de restaurações estéticas, né? Então, restaurações antigas. Outra indicação, finalização de tratamentos ortodônticos. Geralmente, em pacientes que terminaram o tratamento ortodôntico, ainda fica uma alteraçãozinha ou outra ali de forma, uma correçãozinha ou outra ali de, às vezes, uma giroversãozinha, mas pequenas alterações de posicionamento, né? Não, porque ele já fez a ortodontia, então a gente já imagina que esteja bem posicionado. Mas às vezes sobra um diastema, mesmo com o tratamento ortodôntico finalizado. Tem casos que o ortodontista não consegue fechar o diastema. Ainda sobra um diastema ali para fechar com resina, até para você manter a proporção do dente, muitas vezes. Então, eu trabalhei, inclusive, numa clínica fazendo justamente isso. Era a parte estética pós-ortodontia. Funciona muito bem você trabalhar em conjunto com o ortodontista nesses casos. A outra indicação, transformações estéticas generalizadas com grande presença de estrutura dentária saudável, mas batendo naquela mesma tecla de recontorno, né? É isso, é basicamente o recontorno estético sem envolver toda a face vestibular do dente. Então é isso, gente. Aí aqui ele já começa a falar de cerâmica. São livros excelentes, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo e que eu tenha tirado algumas dúvidas, principalmente para quem está, como eu falei, iniciando na odontologia e às vezes se sente meio perdido com tanta informação em rede social. Muito cuidado com quem vocês seguem, tá? E um beijo e até o próximo vídeo.